Existe algo que muitas mulheres confundem: atenção com respeito. Um homem pode te dar atenção, pode conversar, pode te procurar, pode até demonstrar interesse, mas isso não significa que ele te respeita de verdade. E essa diferença muda tudo. Porque um homem pode desejar uma mulher sem respeitá-la, mas ele nunca vai se comprometer de verdade com alguém que ele não respeita. O psicólogo Jordan Peterson fala muito sobre isso quando explica que o respeito está diretamente ligado à forma como você se posiciona no mundo, não ao quanto você tenta agradar. E esse é o erro mais comum. A maioria das mulheres acredita que para ser valorizada, precisa ser compreensiva demais, disponível demais, paciente demais. Elas evitam conflito, aceitam comportamentos que incomodam, se adaptam constantemente, tudo com medo de perder o homem. Mas sem perceber, fazem exatamente o oposto. Porque quanto mais você se adapta, menos você é levada a sério. Quanto mais você aceita tudo, menos valor você transmite. Agora presta atenção nisso: respeito não nasce do quanto você dá, nasce do quanto você permite. E isso muda completamente a dinâmica. Porque no momento em que você aceita algo que vai contra você, você ensina a outra pessoa como te tratar. E isso acontece de forma silenciosa. Ele cancela um encontro de última hora, você aceita. Ele some por dias, você continua respondendo normalmente. Ele fala de forma desrespeitosa, você ignora. E pouco a pouco, a percepção dele muda. Não porque ele decidiu te desrespeitar, mas porque você mostrou que esse comportamento não tem consequência. E aqui está o ponto mais importante: homens respeitam limites claros. Não limites agressivos, nem dramáticos, mas limites firmes. Limites que mostram que você tem valor, que seu tempo importa, que sua presença não é algo garantido. Agora imagina o oposto: uma mulher que sabe o que aceita e o que não aceita. Que não precisa levantar a voz, nem criar conflito, mas simplesmente se posiciona. Se algo não está alinhado, ela se afasta. Se algo não faz sentido, ela não continua. Sem drama, sem insistência, sem explicação excessiva. Isso cria algo muito forte: consequência. E consequência gera respeito. Porque agora ele percebe que suas ações têm impacto. Que ele não pode agir de qualquer forma. Que se ele quiser continuar, precisa se posicionar também. E isso muda o comportamento dele. Porque homens respondem à estrutura. Respondem a limites. Respondem a mulheres que sabem quem são. Mas aqui está o detalhe mais importante: isso não pode ser um personagem. Não pode ser algo que você faz para parecer forte. Precisa ser real, precisa vir de uma decisão interna de não aceitar menos do que você merece. Porque quando é real, você não precisa provar nada. Sua postura já comunica tudo. E é aí que você começa a perceber a diferença. Ele começa a te tratar diferente. Começa a investir mais. Começa a pensar antes de agir. Porque agora, você não é uma opção fácil, você é uma escolha que exige respeito. E talvez a verdade mais difícil seja essa: você não pode forçar alguém a te respeitar, mas pode tornar impossível ser desrespeitada. E isso acontece quando você para de negociar seu valor. Quando você para de aceitar o mínimo. Quando você para de se diminuir para caber na expectativa de alguém. Porque no final, respeito não é algo que você pede, é algo que você estabelece. E quando você entende isso, tudo muda. Você não precisa mais correr atrás, não precisa convencer, não precisa provar. Você apenas se posiciona e deixa que as pessoas certas permaneçam. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo o despertar, porque quando você entende isso, você nunca mais aceita menos do que merece. E isso muda completamente sua vida amorosa.